Olá, amigos do Pensar Piauí, amigos e amigas. Hoje a gente tem o prazer de receber uma grande figura aqui para conversar conosco. Filósofo, cientista social, ex-ministro da Educação, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Renato Janine Ribeiro. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito obrigado por Muito nos bem, atender. prazer em estar aqui em Teresina, prazer em conversar com você, Oscar. Muito bem, eu queria, antes de iniciar a entrevista, pedir para quem está nos acompanhando que se inscreva no canal do Pensar Piauí no YouTube e não esquece de assinar o sininho lá, de clicar no sininho. Professor, eu começo perguntando para o senhor qual é a grande questão ética no Brasil de hoje. É a fome, é a miséria. A grande questão ética numa sociedade como brasileira é uma desigualdade que ultrapassa o que é aceitável. Vamos dizer, os países desenvolvidos têm uma desigualdade, mas neles, digamos, miséria não existe ou está muito reduzida, fome acabou há muito tempo, e isso por quê? Porque houve empenho, luta pela igualdade, igualdade de oportunidades. Então, não é que haja igualdade radical, total, que todos tenham a mesma renda, todos tenham os mesmos bens. Há diferenças, mas as pessoas têm igualdade de oportunidades para começar a vida. Elas têm alimentação, moradia, transporte, escolaridade, saúde decentes. Varia de país para país, mas em princípio são países nos quais você tem uma certa igualdade. E essa igualdade, então, permite que eles realmente se realizem mais como democracias do que nós. E o nosso grande problema ético é esse. Desde o começo da colonização, nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, marcada pela escravidão, escravização primeiro de indígenas, depois de negros africanos foram trazidos para cá à força, numa situação calamitosa, porque os navios, eles vinham apinhados nos navios. O Laurentino Gomes, no primeiro volume do livro dele sobre escravidão, que eu recomendo, que é muito bom, ele conta que eram tantos os escravos que morriam na travessia que os corpos eram jogados ao mar e os tubarões começaram a seguir os navios negreiros. Então, é uma coisa simplesmente assustadora isso tudo, e o fato da gente viver ainda sequelas disso, numa sociedade desigual, numa sociedade em que pessoas passam fome, numa sociedade em que muito pouco da capacidade das pessoas é utilizado. Quer dizer, temos o quê? Talvez 30% da população tem educação, saúde, alimentação, moradia, transporte decentes. Então, essas pessoas partem para a disputa pela vida com uma vantagem muito grande sobre as outras. E as outras, muitas vezes, nem sequer conseguem ter identificado o seu talento. Nós, então, temos um desperdício enorme de talentos. Eu acredito que 70% dos talentos brasileiros sejam desperdiçados justamente porque nós acabamos sendo uma sociedade que funciona direito para 30% e funciona mal para 70%. Então, há 70% de pessoas que nem sequer conseguem ter a oportunidade de identificar se tem talento para ser cientista, artista, empresário, professor, advogado, médico. E então nós perdemos esse talento, jogamos fora. Isso é assustador. Esse eu diria que é o maior problema ético do Brasil, Oscar. Na sua resposta aí, o senhor falou de países ricos, desenvolvidos, e aí, num determinado instante, o senhor disse: não é que lá não haja pobreza, não é que lá não haja desigualdade, existe, mas é bem menos intenso do que no Brasil. E o senhor foi desenvolvendo o seu raciocínio, falou do período da escravidão no Brasil, falou dos 30% de brasileiros que, digamos assim, têm uma vida melhor. E a gente sempre fala da elite brasileira. Tem como comparar a elite do Brasil, por exemplo, com a elite de países desenvolvidos? Porque diz que a elite brasileira, que muito do nosso atraso é por conta da elite que não deixa o país desenvolver.
porque quer para ela e porque tem também uma síndrome de dependência estrangeira e tal. É possível a gente analisar a elite desses países mais desenvolvidos e o comportamento dela para com o geral da sociedade, daquela sociedade lá, como a gente faz aqui com a elite brasileira? Que É, diferença entre um uhum. setor e outro existe? Sim, há uma diferença grande, e não só dos países mais ricos, mais envolvidos, mas mesmo um país como a Índia, por exemplo. A Índia é um país que está hoje com um governo lastimável, um governo que se opõe aos valores humanos, mas mesmo assim, a Índia é um país subdesenvolvido, que chegou à independência em condições péssimas em 1947, mas é um país que tem um projeto nacional. Então, você sente que na Índia existe toda uma organização do sistema de conhecimento, os institutos indianos de tecnologia, as universidades, a educação, a construção de pontes entre as diferentes culturas que compõem o subcontinente indiano. Tudo isso é muito forte. Então, agora, quando nós falamos de elites francesa, alemã, de outros países mais desenvolvidos, nós vemos elites que têm, de fato, um compromisso com o desenvolvimento da sua sociedade. Elites que realmente sabem que a melhor forma de você fazer uma sociedade avançar é um jogo ganha-ganha. É um jogo em que você melhora a condição dos mais pobres e, com isso, você melhora também o rendimento dos mais ricos, você estabelece um nível de equilíbrio social grande, você evita conflitos desnecessários, você baixa a criminalidade e você estabelece uma qualidade de vida, inclusive materialmente falando, superior à brasileira. Por exemplo, é frequente brasileiros irem para os Estados Unidos ou para esses países e ficarem encantados com as coisas boas que há lá, com como as coisas funcionam, etc. E, de repente, eles reclamam, como aconteceu outro dia com uma blogueira, reclamou que, infelizmente, não conseguia empregada doméstica a um preço barato, como conseguia no Brasil. E ela não percebeu que tudo isso está ligado. E esses países não têm empregada doméstica, você mesmo limpa a sua casa, justamente porque eles chegaram a um nível de igualdade maior. E isso é um caminho que nós teremos que tomar, se nós quisermos realmente realizar as potencialidades brasileiras. Nós vamos ter que ser uma sociedade de maior igualdade. A filosofia, o senhor é um filósofo, e a filosofia política lida com grandes conceitos: soberania, representação, democracia. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses conceitos, como é que eles estão hoje aqui no Brasil. Bem, vamos lá, né? De fato, os grandes conceitos da teoria política foram cunhados na filosofia política, que é diferente da ciência política, que não é minha área. A filosofia política lida mais com esses grandes conceitos que o Oscar mencionou, enquanto a ciência política está muito perto do que está realmente acontecendo agora. Por Ela é exemplo, mais do chance momento, de né? eleição, intenções de voto, etc. Agora, foi na filosofia política que se cunhou, por exemplo, o conceito de soberania. Soberania significa o quê? Vem do latim é super omnes, é estar sobre, super, acima de todos. Então, você tem soberania quando você tem um poder que está acima de todos os poderes parciais. Então, a soberania nacional quer dizer que um país tem dentro dele as instâncias de decisão próprias, ele não está subordinado ao outro. E isso é soberania nacional, é autodeterminação dos povos. E nós temos a soberania popular, que é o quê? É a ideia de que o povo é quem decide. E dentro de uma sociedade democrática, a decisão em última instância não é do rei, não é dos ricos, não é da aristocracia, mas é do povo, que se expressa por votos, mas também por manifestações, organizações que se façam, etc. Então, esses são alguns conceitos importantes. Representação também é um. Ela vem do quê? Vem de uma impossibilidade prática de todas as pessoas estarem presentes numa praça pública, por exemplo, para discutir as questões principais da política. E vem também do fato de que na sociedade moderna as pessoas estão muito ocupadas com a sua vida pessoal, as pessoas estão muito ocupadas com o seu trabalho próprio, ou com ganhar dinheiro, ou com o seu lazer. Então, elas não têm a disposição que um ateniense teria 2.400 anos atrás para ir cada 9 dias participar de uma assembleia
política. Isso não tem. Então, nós criamos, o mundo criou a representação para fazer esse papel. Quer dizer, nós temos pessoas que nos representam, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente, que nos representam e fazem por nós. Esses são alguns conceitos da filosofia política que eu acho importantes. Nós vivemos numa sociedade capitalista, professor. E eu pergunto, é possível pensar na não corrupção em sociedades capitalistas? Ou noutras também? Olhe, o fato é o seguinte: a corrupção é extremamente difundida pelo mundo. E, na verdade, hoje, praticamente todas as sociedades que a gente tem são capitalistas. Mesmo países que se dizem de outro regime, como a China, que se declara comunista, mas a riqueza privada é gigantesca na China. A China tem alguns dos bilionários mais ricos do mundo. E quem viu já algum filme de humor ou não, se passa na China, você vê que o nível de consumo de chinês rico, é muito elevado. Então, a China é, na prática, também um regime capitalista, mesmo que ela fique usando como nome de fantasia, ela é do Partido Comunista, República Popular da China, mas é capitalista. A corrupção é muito difícil de você acabar com ela. O que você pode fazer? Você pode tentar diminuí-la. Como você consegue diminuir? Tem duas maneiras disso. Uma maneira que a maior parte dos especialistas em corrupção defende, que é vamos aumentar os controles. Então, o Brasil fez isso, por exemplo, no governo da presidente Dilma, sobretudo. Deu muitos poderes aos organismos de controle da corrupção, e poderes esses que foram, às vezes, mal utilizados, porque foram usados para fins políticos, não para fins realmente de tornar o país uma sociedade mais justa. Tanto que nós fomos dar nessa crise atual. Agora, uma maneira, então, é você aumentar a transparência, você ter sites do governo que indicam exatamente onde foi gasto tal qual dinheiro, etc. Outra maneira de enfrentar a corrupção é pela educação. É você educando eticamente as pessoas, educando-as para respeitarem os valores, respeitarem o que é dos outros, respeitarem o que pertence à coletividade, não tirar da sociedade o que é bem comum, em vez de ser bem privado. Eu acredito muito no potencial da educação e eu penso que alguns dos inimigos da corrupção cometem um certo erro quando eles pensam em controlar a corrupção, em conter a corrupção, mas sem mexer na educação. Porque se não mexerem na educação, eles estarão sempre confessando que a corrupção é inevitável no mundo, pelo menos na sociedade em que a gente vive. E eu acho que não é inevitável. Bom, queria falar agora um pouco sobre ciência, mas assim, a pandemia ela trouxe à tona, ela trouxe para o debate a importância da ciência. A gente tem parte da sociedade negacionista, a gente tem um governo negacionista, mas nesse período o tema ciência, pelo menos na minha opinião, teve assim muito no debate público. Governadores, por exemplo, assumindo, não, aqui o que vai reger é a ciência. Prefeitos falando isso, muitos cientistas nos órgãos de comunicação se pronunciando, os meios de comunicação assumindo uma posição pró-ciência. O senhor já tinha vivido esse momento de exaltação da ciência como esse que aconteceu agora? Embora a gente tenha um governo negacionista, esse período de pandemia que se viveu, esse debate em torno da importância da ciência, pode trazer para esse campo do conhecimento dias melhores, professor? É a nossa esperança, porque, bom, nós temos de fato um governo negacionista, mas nós temos ao mesmo tempo uma das populações que mais acudiu no mundo à vacinação. Quer dizer, a nossa vacinação não foi maior por falta de vacinas, não por falta das pessoas serem vacinadas. Até entre as pessoas que apoiam o presidente da República, a grande maioria se fez vacinar. E isso é um sinal de confiança na ciência, de confiança
na pesquisa que tem um compromisso com a verdade. Então, apesar de vivermos numa sociedade em que a mentira se difundiu muito, em que com o nome de fake news a mentira virou uma arma política poderosa, apesar disso, esse período da pandemia é um período de sucesso da ciência. Nunca antes na história do mundo você teve uma dúzia de vacinas prontas e funcionais em um ano. Um ano depois de detectada a pandemia, nós já tínhamos vacinas. E vacinas que vão se acumulando, quer dizer, vão surgindo novas. Hoje eu vi que a Covaxin indiana também foi autorizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos um avanço nisso tudo que é muito positivo. Em que medida a sociedade assume isso? Por um lado, as pesquisas feitas no Brasil, sobretudo uma de 2019, indicam uma confiança grande na ciência. Por outro lado, muita gente, quando é perguntado, bom, e aí, que cientista você conhece? Ou que exemplo você dá de avanço na ciência? Não sabe responder. Quer dizer, falta trazer mais conhecimento científico. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, que a gente deveria mostrar com exemplos práticos. Por exemplo, muita gente tem um smartphone. No smartphone tem um GPS instalado. Mostrar que um GPS é fruto da ciência. Quer dizer, você não teria GPS, você não localizaria onde está ou a rota que você deve tomar para chegar a determinado lugar, se você não tivesse um sistema que é alimentado por satélites girando em torno de uma Terra que é basicamente redonda, né? Então, a gente tem que aumentar, vamos dizer, o acesso das pessoas à ciência, inclusive para melhorar o nível de vida delas, porque a ciência vai revelando coisas importantes. Ciência médica, a gente vê nas últimas décadas quanta coisa descobrimos sobre como enfrentar diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos. Foi um avanço muito grande que temos tido esses anos. Muito bem. O senhor estava falando aí desses avanços da ciência, mas aí eu quero lembrar, assim, do governo Temer para cá, foi criada a figura legal do teto dos gastos. Ou seja, o governo brasileiro tem um teto estabelecido por lei, onde ele só pode gastar até um determinado ponto em educação, saúde, ciência. Por outro lado, não se fala que o Brasil está liberado para pagar dívida bancária. Quer dizer, para pagar para bancos não existe teto. Você paga, paga, paga. Como é que a gente vai suportar essa situação, professor? A sociedade precisa dar um basta nessa situação, porque você não pode estar mandando para banqueiros o dinheiro que o povo paga de impostos, e aí você diz, não pode gastar em saúde, educação, ciência, porque atingiu um teto. Esse debate também precisa chegar no povo para que se reverta essa situação, porque é de estrangular as políticas públicas, professor. Perfeitamente. Na verdade, o teto de gastos foi uma medida demagógica, uma medida que dizia: desse jeito nós vamos reduzir a dívida pública, vamos baixar os juros, e isso vai permitir mais investimento empresarial e vai aumentar o número de empregos. As medidas, reformas que o Temer fez e depois Bolsonaro fez, elas foram grandes promessas não cumpridas, prometeram, inclusive, criar muito emprego. A ideia deles, a lógica deles é: se você dá direitos trabalhistas, para o empregador fica muito complicado contratar alguém, porque dá muito trabalho despedir. Então, vamos adotar o esquema americano, no qual você não tem praticamente direito trabalhista, pode demitir a pessoa a qualquer momento, e isso favorece a contratação, porque, como você não está entrando num jogo difícil, mas está entrando num jogo fácil, é melhor, se você precisar de um trabalhador a mais, contratar um a mais em vez de pagar horas extras, porque você já tem. É essa a lógica. Não funcionou. E não funcionou por muitas razões. Uma delas, certamente, o fato de que aqui no Brasil você tem uma. Como dizer isso? Certamente o fato de que essas políticas desconsideraram o aumento da população, desconsideraram a dívida histórica que nós temos,
com as populações mais carentes, desconsideraram os atrasos em educação, saúde e outras áreas. Quer dizer, o Brasil não pode ser um país modesto, o Brasil tem que ser um país ambicioso. E a ideia de você fazer um teto de gastos durante 20 anos, o governo só poderia gastar ou aumentar o gasto na mesma medida da inflação, é impedir gastos novos, investimentos, na verdade, em áreas que são muito rentáveis socialmente, porque melhoram a sociedade. E aí entrou outra coisa. Eu lembro do Cristóvão Buarque, bem intencionado, mas realmente muito ingênuo, dizendo: agora nós vamos ter transparência no orçamento, vamos discutir se o dinheiro vai para a educação ou para algo inútil. O Cristóvão deveria saber, ele foi senador, foi governador do Distrito Federal, ele deveria saber que o poder de fogo dos grandes empresários e dos ricos em geral é muito, e das carreiras de Estado, como as carreiras jurídicas, é muito grande. Então, o que você tem? Você tem uma reforma da Previdência que piora para os mais pobres e melhora para o Exército e mantém intactos os privilégios da magistratura. Então, esse teto de gastos foi realmente uma tolice. Vai ter que ser modificado, vai ter que ser abolido, e, ao ser abolido, nós vamos ter que obter recursos de outras fontes. O Brasil tem que enfrentar uma reforma tributária que tribute efetivamente quem pode pagar, que é o que nós não temos hoje. Bem, o senhor está à frente da SBPC e o governo Bolsonaro é assim inimigo declarado da ciência. Como é que a sociedade brasileira do progresso da ciência vive esse momento e, do ponto de vista do governo, a ciência não tem a menor importância? Que debates estão fazendo? Que perspectivas apontam aí no sentido de reverter um posicionamento de um governo tão negacionista como esse, os cientistas reunidos através da SBPC? Olha, a situação é, na verdade, espantosa, porque não dá para entender hoje, no século XXI, que um governo seja contra a ciência. Porque se você pensa, por exemplo, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se diz liberal, e você for ver os jornais liberais importantes do mundo, revistas liberais, The Economist, Financial Times, você vai ver que eles consideram que educação e ciência são os principais fatores de desenvolvimento econômico. Que no Brasil não é. Que no Brasil, os nossos assim chamados liberais preferem ficar falando: vamos mexer na taxa de juros, vamos tirar direitos trabalhistas, vamos tirar direitos ambientais. É isso que acontece. Isso é um erro grande comparado com os países envolvidos, em que o avanço da educação está sendo significativo. Os 40% de jovens que têm diploma de ensino superior na OCDE, e no Brasil, 20%. Então, você tem que aumentar esses números, tem que desenvolver isso. É isso que está faltando muito no Brasil. E a SBPC tem lutado, ela não é uma sociedade partidária, é uma sociedade que é, por assim dizer, o braço político dos cientistas brasileiros. Ela reúne mais de 170 sociedades científicas dentro dos quadros dela. Também tem sócios individuais. Eu convido quem quiser a se filiar à SBPC, é só procurar o nosso site, colocar SBPC associar-se, SBPC filiação, e nós temos, então, um papel de lutar pela ciência. Por isso que é importante que mais e mais pessoas lutem por ela. E nesse governo está difícil, porque ele adotou artifícios até para tirar recentemente uma verba substancial do CNPq. Então, nós estamos lutando para ver se revertemos isso. Tanto que agora, no dia 23, vamos fazer a terceira mobilização de ciência. Em um mês, fizemos uma no dia 15 de outubro, uma no dia 26 de outubro. Sem querer, acabamos fazendo outra na hora das condecorações do mérito científico, que o governo condecorou a si próprio, e, além disso, deu 2 condecorações para 2 pessoas que depois ele cassou. Então essa vai ser a quarta ou quinta, não, terceira ou a quarta manifestação nossa em defesa da ciência em um mês, tentando
fazer o máximo para conseguir recuperar o dinheiro da pesquisa. O senhor é um intelectual e, de repente, se viu no furacão da política. Foi ministro da Educação de um governo do PT, da presidenta Dilma. Agora, as pesquisas indicam que o ex-presidente Lula tem grandes chances de ganhar a eleição. Trabalhando com esses dois elementos, eu perguntaria se, neste processo eleitoral daqui para frente, o candidato do PT, o Lula, chegasse para o filósofo Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, e perguntasse sobre essa área da educação. O que fazer de imediato, em janeiro de 2023, quando Lula assumir a presidência, caso ganhe? Quais as medidas imediatas no campo da educação, professor, que um presidente progressista poderia fazer? Tá, eu deixando claro que a escolha de ministro e tudo é uma prerrogativa presidencial, ninguém se oferece, ninguém se candidata a ministro, estou dizendo, como ex-ministro, que eu acho que seria prioritário. Em primeiro lugar, nós teríamos que mexer bastante no Fundamental 1, que é o período da alfabetização. Há um programa que foi criado no Ceará em 2007, Alfabetização na Idade Certa. Apesar da alfabetização ser uma missão dos municípios, o governo do estado entrou nisso pesado e ajudou muito a alfabetizar os jovens, as crianças, na verdade, né? E isso tem que acontecer no Brasil todo. Aliás, o programa foi nacionalizado no governo Dilma, mas tem andado devagar. Nós temos, então, em primeiro lugar, garantir que todo mundo se alfabetize. Isso nós temos hoje projetos, tudo isso construído nessa direção, é só fazer o bonde andar. Segundo ponto que eu acho crucial é a creche. Nós tínhamos, em 2014, quando foi votado o Plano Nacional de Educação, tínhamos um quarto das crianças brasileiras em creche, e a ideia é chegar à metade, até 2024, mas o Plano Nacional de Educação, aprovado por 10 anos, não está sendo executado. Agora, a creche é fundamental porque é onde a criança desenvolve as suas sinapses, as conexões mentais. Então, a inteligência, o desenvolvimento, o futuro da criança depende muito da creche. E o terceiro ponto, poderia falar muito mais, terceiro ponto, rever um pouco a malha de ensino superior. Nós temos muitas faculdades no Brasil que são fracas, que não deveriam funcionar desse jeito, deveriam melhorar, e temos também um número excessivo de alunos em direito e administração. Somando essas duas áreas, deve dar 15% a 20% dos estudantes universitários do Brasil, e muitos deles acabam não tendo emprego porque ficam superlotadas essas opções, e talvez devêssemos, então, favorecer a criação de outro tipo de faculdade, orientar o ensino superior para outros focos além do direito e da administração. Muito bem, e eu quero agradecer ao professor Renato Janine Ribeiro por ter tirado esse tempo para conversar conosco aqui do Pensar Piauí. Uma outra oportunidade dando certo, estaremos novamente juntos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Oscar. Um prazer, então. Tudo de bom para você, viu? Um abraço. Um abraço.